Mas é claro que são uma fofura e a gente vai continuar falando de gatos. Eu tenho o prazer, de receber aqui no estúdio o médico veterinário Arthur Petroli. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, ainda mais para falar desse assunto que é encantador no universo atual. Como bem falado, tem uma crescente no mercado brasileiro e tem estudos já que comprovam que dentro de alguns anos vai ter mais gatos nos lares do que cães. Pois é, exatamente. Eu tenho acompanhado muito esse comportamento das pessoas, a preferência por gatos, porque aparentemente, doutor, os gatos não necessitariam tanto daquela interação, por eles aparentemente serem mais, digamos assim, independentes, não é? É isso mesmo? Existem duas principais vertentes, A primeira é que está sendo desmistificado o comportamento que antigamente, que gato trazia azar, era bruxaria. A gente sabe que isso não existe mais. Por favor, E a outra questão é que as nossas moradias, elas estão sendo verticalizadas. Estamos morando mais em apartamento, nosso horário de trabalho, filho, colégio, acaba se tornando muito mais restrito. Enquanto que o cachorrinho a gente tem que levar a passear mais vezes ao longo do dia, ir para o pet shop. Então, são essas duas principais vertentes. Sim. Só uma pergunta que nem estava no roteiro, mas o gato tem 7 vidas? Não, não tem. É apenas uma e tem que cuidar super bem. Pois é, Que estranho. Nós vamos outro dia falar sobre 7 vidas, essa fama que não existe, Mas vamos lá, o comportamento dos gatos, ele varia de acordo com a raça? Porque aparentemente, como eu falei, a gente sempre pensa que o gato é aquele bichinho lá que ele não tem tanta interação como o cachorro, parece que ele tem um comportamento mais forte, enfim. Então, mas varia de acordo com raça? Tem isso? Tem diferenças? Pode ter diferenças, sim, como também nos cães. Então, principais fatores para cada gato ser único. Primeiro, vai ser através da criação, dependendo da idade que eu pego esse gatinho, qual o meio que ele viveu, se ele teve contatos com mais gatos, se teve contatos com mais cães, com seres humanos. Então, é o período que nós chamamos de neuroplasticidade, que é uma esponja. Quanto mais jovem, mais informações recebe para o seu futuro quando for adulto. E também tem a outra vertente que varia também das raças, que tem um componente genético que pode também estar atuando no comportamento geral deles. Sim, e quais seriam as características mais marcantes dos gatos, Isso, geralmente os tutores chegam no consultório e falam: doutor Arthur, o meu gatinho está arranhando o sofá, o que eu faço, Uma coisa que nós temos que entender, gatos têm comportamento nato. Ele nasce arranhar, é uma forma dele poder demarcar o território dele, poder se alongar e desfiar as unhas. Então, o que eu acabo orientando os tutores? Como é um comportamento que eu não consigo mudar, eu acabo redirecionando. Ao invés da poltrona, coloco um arranhador próximo, eu dou recursos para que ele possa estar utilizando. Meu gato sobe muito em cima da mesa, o que eu faço? Gatos têm comportamentos arborícolas, gostam de locais altos. Quanto mais alto ele observa tudo que está acontecendo, porque ao mesmo tempo que ele é caça, ele é caçador. Então, em casa, eu vou colocar um puleiro, vou colocar uma prateleira alta, desviar o local que eu não quero, mas tenho que dar essa possibilidade para ele ter o comportamento natural dele. Os gatos, eles necessitam de a gente passear com eles, de ter como os cães, por exemplo? Eu acabo super apoiando, desde que eles sejam rigorosamente seguros, com uma guia e passar por um processo de adaptação. Não é chegar e passear como o cachorrinho no parque. Ele precisa se acostumar gradativamente. Por quê? Então, o que ele vai acontecer? Ele sempre ficou dentro de casa e como ele é uma caça, ele é um caçador, para ele tem medo do desconhecido. Então, ele tem que se sentir seguro e confortável. Tem gatos que vão aceitar, tem gatos que não vão. Então, preciso entender e respeitar o espaço de cada felino. Mas se o tutor me disser: tenho 2 gatos em casa, brinco bastante com eles brincam entre eles, não necessariamente precisa passear na calçada, na rua ou no parque. Mas se for um gatinho único, eu não tenho muita interação, com certeza, ele precisa desbravar e explorar esse mundão. Ai, com certeza, A gente tem que passear com os nossos bichinhos, mas como o doutor falou, o doutor Arthur, Tem que se, digamos assim, acostumando os nossos felinos, Os tutores precisam, por exemplo, eles têm que desenvolver esses ambientes, como você falou, Eles são, como é que é? Arborícolas. Arborícolas, gente. Nossa, faltei nessa aula de biologia. Arborícolas, ou seja, eles gostam de lugares altos, Eles têm que criar espaços assim,
Ou eles vão ficar subindo em algumas coisas que não podem? Sempre, em todas as raças? Todas as raças vão acabar subindo, algumas mais, algumas menos. Então, o que eu preciso? É verticalizar minha moradia. O que seria a verticalização, Gi? É colocar esses nichos, essas prateleiras, rotas de fugas. Um exemplo, claro, chego no mercado com uma caixa ou com uma sacola de plástico. O gato adora e é uma coisa que não tem custo nenhum. Por quê? Porque é algo novo e a caixa ou a sacola, ele consegue entrar e poder se camuflar. Então ele pensa, eu estou aqui protegido, não acontece nada. E muitas vezes nós compramos as casinhas super luxuosas e caras e eles nunca entram. Não dão bola. Então, às vezes, não preciso de muito para oferecer o que eles precisam. As necessidades, eles têm a caixinha, né? Uma caixinha, eles mesmos... Como é que essa... É mais fácil que um cachorrinho, né? Muito mais fácil. Estou até suspeito em falar. Porque o que acontece? A caixinha... Tem toda a caixinha ideal, areia ideal, mas de modo mais amplo. Por que eles fazem dentro da caixinha sanitária? Se eles estivessem na rua, eles vão procurar uma areia, uma terra, para poder enterrar as suas necessidades. Que eles limpam ali, né? E para evitar que esse cheiro dos odores para outro predador. É uma forma de camuflar. Geralmente ele não vai tapar areia no cocô e no xixi quando ele quer demarcar o território. Mas na grande maioria ele tapa para questão comportamental mesmo. Já o cachorro vai vendo tudo quanto é poste, de tudo que ele puder, ele faz, né, para marcar território. Nós estávamos falando do amassar pãozinho ali. O Marcos, eu peço ao meu diretor aqui, né, se chegar alguma mensagem de gato, podemos colocar. Podemos colocar? Tá. Sim, nós vamos chamar algumas de gato aqui com o Dr. Arthur aqui. Mas assim, até perdi meu raciocínio ali, nós estávamos... Do amassar o pãozinho. O amassar o pãozinho, isso, né? Mesmo. Eu acho que foi bem explicadinho ali, mas é tão fofinho e eles fazem isso em sinal de diversos motivos, né, Arthur? É isso mesmo. Ele vai ter algo que ele já nasce. Ele vai amassar. A primeira forma é no tetinho da mãe para poder fazer a sucção, para amamentar. E claro, ele vai fazer esse movimento quando ele está confortável. Sim. Então ele vai querer deixar o cheiro dele ali, que nós falamos que são feromônios. Fofuras. Então esses odores característicos, eles vão ter nas patinhas, vão ter ao redor do queixinho, na cabeça. Por isso que eles gostam de carinhos nessas regiões, que é o local onde ele deixa o seu odor característico. Esse é meu ambiente, essa família faz parte, esses gatos fazem parte da minha tribo. Então são questões que muitas vezes nós passamos despercebidos. O gato e o cachorro, eles não falam, né? Então, a forma que eles têm para falar é através de amassar o pãozinho, é através do balanço do rabinho, das orelhas, do olhar dos olhos. Gente, então, é demais, assim, é fascinante. Né? Eu tô com o meu Zeca, né? Já faz um pouquinho mais de um ano. O meu Zeca é um cachorrinho, né? E que era do meu avô, e daí ficou comigo. Encantada, como ele balança o rabinho, a forma de ele se comunicar, como é a natureza, né? E o gato, eu era daquelas que tinha preconceito com gato, Sim. viu? Confesso. Não pelo esse adágio popular de que gato é do mal, não. Sei lá, eu achava ele meio antipático. Mas assim, depois do Ver Mais, depois que eu estou aqui no Ver Mais, eu comecei a conhecer tanta matéria de gato, tanta gente que gosta de gato, louca pra ter um gato também, né? E eles se relacionam bem com os cachorrinhos? Se relacionam super bem. O que eu falo, geralmente nós temos essa aversão dos gatos, até ter um. Depois que pega uma pirâmide. Tu quer um, quer dois, quer três. Nossa, daqui a pouco a casa tá cheia de bichinho. Nós temos mensagem aqui, doutor Arthur, eu vou colocar de gatinho, ó. A Vera Lúcia, boa tarde, Gia. Tem a Flora, que linda Flora. O Pingo também, ó. Ai, que bonitinho. Esses gatos são muito lindos. E a Estrela. Ô, Vera, tem 3. Viu só? Começa com um, já tá com 3. Ó, o doutor Arthur tava falando aqui agora. Obrigada, querida. E a Fernanda, querida maravilhosa, que está aqui conosco. Essa é a Maia amassando pãozinho. A Maia, né, o gatinho dela e do Douglas. É isso aí, que lindo. E tá amassando pãozinho. Obrigada, Fê maravilhosa. Trabalha, é da nossa equipe aqui, né, da NDTV, faz as nossas redes sociais. Linda, Fê, obrigada, Maia, maravilhosa, obrigada, tá? E é isso aí, doutor Arthur, acho que foi um belo bate-papo para gato, né? E a gente, assim, o pessoal que quer ter um gato, qual a sua recomendação, sua dica? Primeiro ponto é entender se eu tenho espaço, tempo e condições financeiras para dar todo o suporte que o animal precisa, dentro do bem-estar que eles merecem. Primeiro ponto, fundamental. É isso aí, gente. E aí depois muito amor, muito amor, muito amor, muito amor, que é maravilhoso. Obrigada e volte sempre, Imagina, tá? muito obrigado.